Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos aí nos preparando nesta semana para a ascensão do Senhor, depois do Pentecostes. O nosso coração precisa estar muito aberto, atento à palavra de Deus, para que nós possamos viver bem cada dia, sendo nutridos por essa palavra, e ela tem sempre uma mensagem para nos direcionar. Hoje o Evangelho é João capítulo 15, do versículo 26, e nós vamos até o capítulo 16, no versículo 4. Até que ponto vai a sua perseverança? Até que ponto você está disposto a seguir Jesus diante das adversidades? Vamos acolher então a palavra de Deus no nosso coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa teu comentário, curte, porque isso ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mas mais ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vô-las disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos ainda nesse discurso de Jesus se despedindo dos discípulos, falando da vinda do Espírito da verdade que revelará toda a verdade para os discípulos, e o Espírito que vai dar testemunho. Esse testemunho aqui também vai representar o martírio. É o martírio que os cristãos irão viver, que os discípulos, os apóstolos irão viver, esse testemunho daqueles que foram fiéis, perseverantes e deram a vida pelo Evangelho. Hoje nós temos outras formas de viver o martírio. E o Espírito Santo é esse que nos dá força, que nos encoraja para dar este testemunho diante de tantas adversidades. A palavra de Deus não são só promessas de vitórias, promessas de bênçãos, não. A palavra de Deus nos fala de um testemunho que é necessário. A palavra de Deus nos fala de uma fidelidade, fala do martírio, fala das perseguições, fala, como falou para os discípulos aqui, expulsar-vos-ão das sinagogas, vocês serão expulsos das sinagogas. E os discípulos precisam estar atentos a isso, e haverá morte. É um martírio, e aqueles que matarem julgarão realizar ato de culto a Deus. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com os discípulos, com muitos cristãos. E as pessoas, por não conhecerem o Pai, não reconhecerem o Pai na pessoa de Jesus, até mataram em nome de Deus, porque tinha uma outra imagem de Deus. Mas o que isso tudo tem a ver conosco hoje? É importante demais nós termos o Espírito da verdade para darmos testemunho, para conhecermos ou reconhecermos o Pai na pessoa de Jesus, para que nós não estejamos deste lado daqueles que irão perseguir, não estejamos desse lado daqueles que podem até em nome de Deus fazer coisas. Porque o que é importante para nós, conduzidos pelo Espírito, não é fazer coisas em nome de Deus, não é agir em nome de Deus, principalmente é deixar Deus agir em nós. Mas este Deus que nós devemos reconhecer em Jesus, esse Deus que Jesus revelou, Ele, através do Espírito que revela toda a verdade, que nos revela o Pai, esse Deus vai nos dar a graça de amar como Ele também amou. A palavra diz que Deus amou o mundo, não amou um grupo exclusivo de pessoas, mas amou o mundo inteiro. Então é através desse Deus, reconhecendo esse Deus, esse Pai, que nós vamos de fato viver como cristãos.
na verdade, viver como seres humanos. Precisamos então desse Espírito Santo da verdade. E aí a pergunta no início é: até que ponto vai a sua perseverança? Diante das adversidades, diante de situações talvez como essa aqui, os cristãos eram expulsos das sinagogas, eram incompreendidos, a sua mensagem não era aceita. Eles não queriam, os judeus que expulsavam os cristãos das sinagogas não queriam a mensagem cristã ali. Eles rejeitaram muitos cristãos. Será que quando você é rejeitado, até que ponto tem ido a sua perseverança? Quando você não é compreendido, quando você é expulso de um convívio, quando você se depara com isso, como está sendo a sua perseverança? Como está sendo a sua reação? Será que a sua reação está sendo conduzida pelo Espírito? Está sendo uma reação de uma pessoa que já reconheceu o Pai, que conheceu Jesus de verdade? Como está sendo a sua maneira de agir ou de reagir diante de perseguições, diante de rejeições, diante de incompreensões? Como você está reagindo? Será que você está reagindo como alguém que já conheceu Jesus de verdade? Ou você está reagindo como alguém que tem um coração revoltado, que deixou o coração ser atingido pelo ódio? Será que você está reagindo com vingança, com revolta? Será que você está agindo com indiferença? Será que você está reagindo às perseguições, às incompreensões com tristeza, com desânimo, desistindo da missão, desistindo da caminhada? Será que você está reagindo assim? Por isso nós precisamos do Espírito da verdade. Nós precisamos dessa força do Espírito. Precisamos reconhecer o Pai na pessoa de Jesus para agirmos e reagirmos da maneira correta. Vem Espírito sobre nós. Nos dá a graça de conhecer, reconhecer o Pai na pessoa de Jesus. Vem Espírito, nos aponta para Jesus, para que nós possamos olhar o jeito dele, agir e reagir diante das perseguições, porque é esse o nosso jeito de reagir. Será esse. Não é desistindo, não é abandonando, não é deixando a igreja, não é abandonando a missão, não, a caminhada, não é assim. Não é ficando triste, desanimado, se colocando sempre como vítima nas situações, não é assim que nós reagimos. Que o Espírito Santo venha e nos faça agir como quem já reconheceu o Pai, como quem já conhece Jesus de verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.